No absoluto silêncio do espaço profundo, algo rasga a escuridão e avança em direção ao nosso sistema solar como um enigma vindo de outro mundo. Todas as atenções se voltaram para um nome misterioso, 3I Atlas. A Agência Espacial Europeia divulgou sua visão mais próxima, e o que vimos foi um ponto branco difuso, praticamente sem forma, sem contorno definido, e o mundo ficou em alerta. 7 sondas orbitais foram mobilizadas, bilhões foram investidos, e ainda assim, as imagens oficiais decepcionaram. Enquanto isso, astrônomos amadores compartilharam capturas que pareciam mais nítidas que as das grandes agências. A NASA permanece em silêncio, assim como as agências espaciais da China e dos Emirados. O objeto está prestes a se perder atrás do Sol, e se o físico Avi Loeb estiver certo, o que vier depois pode alterar nossa noção de universo para sempre. Mas antes de mergulharmos nessa jornada enigmática, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino, comente aqui o que você acha que 3I Atlas é e considere tornar-se membro do canal. Sua participação fortalece esta investigação e ajuda a levar este tipo de narrativa além. Até hoje, apenas 3 objetos interestelares foram confirmados entrando no nosso sistema solar: Oumuamua em 2017, Borisov em 2019, 3I Atlas em 2025. Esses visitantes são fragmentos lançados de sistemas estelares distantes, viajando sozinhos pelo espaço e cruzando trajetórias com o nosso. Como observa o astrofísico Chris Lintott, embora só tenhamos observado 3 até agora, estima-se que objetos interestelares macroscópicos sejam bastante comuns na Via Láctea. O fato de estarmos apenas começando a detectá-los é uma limitação tecnológica, não da realidade. 3I Atlas se tornou o mais recente membro deste clube extraordinário, mas com características que o colocam longe da normalidade. O objeto foi detectado em 1º de julho de 2025 pelo telescópio ATLAS, Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System. No Chile, ele foi rapidamente classificado como interestelar pela forma hiperbólica de sua trajetória, ou seja, não estava ligado ao Sol por órbita fechada. As estimativas iniciais calcularam que seu núcleo poderia ter cerca de 20 km de diâmetro, embora esse valor tenha sido ajustado para menos conforme novas observações. Seu trajeto o aproximará do Sol em 30 de outubro de 2025, passando a cerca de 1,4 UA, unidades astronômicas do Sol, ou seja, entre as órbitas de Marte e da Terra. A aproximação máxima da Terra será de cerca de 1,8 UA, não representa risco de colisão. Uma observação crucial: o objeto fez sua aproximação mais próxima de Marte em 3 de outubro, a cerca de 29 a 30 milhões de quilômetros. A ESA capturou imagens do ponto difuso usando o orbitador ExoMars Trace Gas Orbiter, TGO. Essas imagens são o que se chama a visão mais próxima até agora, embora ainda não mostrem nenhum detalhe do núcleo. Com isso, temos os elementos básicos: um objeto interestelar, velocidade altíssima, mais de 210 mil km por hora, segundo reportagens, e uma trajetória que desafia expectativas tradicionais de cometas ou asteroides. Mas são os detalhes fora do padrão que alimentam teorias radicais, e é aí que nossa narrativa ganha força. Aqui começam os dados que geraram inquietação, especulação e controvérsia. Relatos e vazamentos mencionam que 3I Atlas libera cerca de 100 kg de níquel por segundo, mas praticamente sem ferro, o que desafia as leis da química cósmica. Essas afirmações afirmam que níquel e ferro sempre coexistem em ambientes astrofísicos normais. Se essa liberação for real, seria um sinal extremo de não conformidade com os padrões conhecidos. Essa teoria consta em vazamentos anônimos citados na narrativa original. Além disso, em artigos publicados, menciona-se uma polarização negativa extrema em seus emissores de luz, uma polarização medida de 2,77% num ângulo de fase de 6,41 graus, com um ângulo de inversão de apenas 17,05 graus. Volume e polarização desse tipo não se encaixam com modelos padrão de cometas ou asteroides. Também se registrou algo inusitado, uma cauda anti-Sol, ou seja, emissão de poeira em direção ao Sol e não ao contrário, fenômeno raro e pouco compreendido em cometas tradicionais. Esses fatores levantam dúvidas. Será que estamos diante de algo além de um simples cometa?
Outra característica que chama a atenção é sua trajetória extremamente alinhada ao plano do sistema solar, inclinação de apenas aproximadamente 4,89 graus. Isso representa menos de 1% dos ângulos possíveis para um objeto interestelar. Para um fragmento ejetado aleatoriamente, essa precisão orbital é estatisticamente chocante. Essa proporção foi usada na narrativa inicial como mistério central. Além disso, traz consigo o fenômeno da elongação aparente em imagens. A exposição prolongada do objeto em movimento resultou em traços alongados, do tamanho de milhares de quilômetros, criando ambiguidades entre cometa com cauda ou núcleo sólido com nuvem difusa. Loeb comenta esse efeito em seu blog, sugerindo que não se pode interpretar esse alongamento como evidência definitiva de cauda. Essa ambiguidade sustenta hipóteses mais ousadas. Talvez não seja nem cometa tradicional, nem fragmento solto, mas algo projetado para parecer com um cometa, um disfarce. Loeb e colaboradores levantaram outra hipótese provocadora. E se 3I Atlas estivesse emitindo luz própria, não apenas refletindo luz solar, isso exigiria uma fonte energética interna ativa, algo incompatível com cometas gelados. Se confirmado, isso desafia muitos paradigmas astronômicos e abriria a porta para a interpretação como artefato tecnológico. Outro dado impressionante: estima-se que esse objeto pode ter mais de 7 bilhões de anos, tornando-se possivelmente mais antigo que nosso próprio sistema solar, de aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Se for verdade, 3I Atlas carrega em si uma cápsula temporal de eras e eventos anteriores à formação da Terra. Sua composição e trajetória seriam fragmentos de uma região e um tempo que jamais veremos de perto. A maioria dos cientistas mantém a interpretação conservadora. 3I Atlas é um cometa interestelar com propriedades incomuns, mas ainda natural. Essa visão é reforçada por especialistas da ESA, como Michael Kuipers, que reconhecem o comportamento dentro dos limites observacionais típicos de objetos gelados interestelares. A NASA, em seu site oficial, também trata 3I Atlas como um cometa interestelar, garantindo que ele não representa ameaça à Terra. Mesmo entre os proponentes de hipóteses mais ousadas, há cautela. Loeb admite que a explicação natural é plausível, mas insiste que devemos manter a mente aberta enquanto os dados não forem conclusivos. Mas é aqui que a narrativa se torna fascinante. Loeb, em artigo no Medium, defende a hipótese de que 3I Atlas pode ser uma estrutura artificial ou uma sonda alienígena disfarçada. Ele baseia isso nas anomalias orbitais, nos padrões de luz, na falta de sinais típicos de caudas gasosas e na possibilidade de emissão própria de luz. Ele até sugere que, se for uma sonda, poderia ter manobrado para estudar o nosso sistema, liberar sondas menores ou usar gravidade solar para ajustar trajetória sem ser detectada. Essa hipótese, embora radical, é levantada como exercício de pensamento científico, não como certeza. Loeb também lidera o Projeto Galileu, iniciativa para construir observatórios autônomos focados em detectar atividade tecnológica em objetos interestelares. Para lidar com a incerteza, Loeb introduziu uma escala de classificação de 0, definitivamente natural, até 10, definitivamente artificial. Por enquanto, 3I Atlas está avaliado em nível 2. É provável que seja natural, mas com anomalias suficientes para demanda investigação mais profunda. Essa escala sugere que mesmo objetos predominantemente naturais merecem atenção se apresentarem comportamentos fora do comum. Evidentemente, muitas vozes na comunidade científica são céticas. A hipótese de artefato alienígena exige que se expliquem muitos porquês adicionais: fonte energética, blindagem contra radiação, durabilidade por bilhões de anos, manobras precisas, etc. Em reportagens recentes, a NASA rejeitou teorias de origem artificial, afirmando que as observações até agora são compatíveis com um cometa interestelar, ainda que incomum. Também se aponta que a maioria dos dados anômalos vem de interpretações menos robustas, processamentos agressivos, vazamentos não confirmados, e que é necessário mais evidência para romper com modelos naturais. Como bem disse um comentarista em uma discussão pública sobre Loeb, Harvard's Avi Loeb é o cientista que especulou que Oumuamua poderia ser uma sonda alienígena, mas até agora ninguém apresentou provas concretas. Mesmo assim, o debate é saudável. Desafiar o consenso pode ser o gatilho para descobertas inesperadas.
Vamos traçar os momentos mais decisivos dessa história e colocá-los em uma linha do tempo. 1 de julho de 2025, detecção inicial por Atlas. Julho, agosto de 2025, observações iniciais, estimativas de diâmetro e trajetória. 21 de julho, Hubble captou pluma de poeira e indícios de cauda. Agosto, setembro, descoberta de comportamentos incomuns como cauda antissol e polarização extraordinária. 3 de outubro, aproximação máxima a Marte. 30 de outubro, previsão de periélio com o Sol, momento de máxima atividade e possível ocultamento. 2 a 25 de novembro, janela de observação estimada pela ESA, dados possivelmente liberados apenas em fevereiro de 2026. Eventos colaterais, vazamentos de dados anônimos, supressão de postagens, desaparecimento de conteúdo nas redes, medida de engajamento digital. Esses elementos são especulativos e devem ser apresentados como tal. Além da astronomia, esse tipo de episódio reverbera em diversas esferas. Quando uma hipótese ousada surge, a comunidade costuma reagir com cautela ou até hostilidade. Loeb já enfrentou críticas por sugerir que Oumuamua pudesse ser artificial. Mas o que é ciência se não questionamento? O equilíbrio entre ceticismo e mente aberta é delicado. Essa história mostra como mídias, redes sociais, teorias conspiratórias e agências institucionais disputam a narrativa. O apagamento de postagens, a desmonetização de vídeos, a supressão de conteúdo, tudo isso faz parte da paisagem atual. A sensação de silêncio coordenado alimenta teorias de ocultamento e suspeita. Se 3i Atlas for realmente uma sonda, ou contiver sondas, estamos diante de uma reviravolta existencial. Nós, seres humanos, poderíamos ser objeto de estudos de civilizações mais antigas e avançadas. Quem somos em relação ao universo? Quais responsabilidades e consequências uma revelação assim traz? A detecção de 3i Atlas reacende esperanças para projetos como o Vera Rubin Observatory, que pode identificar dezenas de objetos interestelares nos próximos anos. E com isso renasce a possibilidade de missões interceptadoras, sondas que poderiam interceptar um visitante interestelar em vez de apenas observá-lo à distância. Quando 3i Atlas passar pelo periélio e se alinhar atrás do Sol, estará oculto à observação direta por semanas. Esse é o momento mais crítico. Se houver manobra ou fragmentação, podemos perder o momento decisivo. Se for emitir sinais, ao contrário de meramente refletir luz, radiotelescópios como o Allen Telescope Array ou o FAST poderiam detectá-los. Até agora, não houve confirmação pública de qualquer sinal. A partir de novembro, ele deverá reaparecer. Observatórios terrestres tentarão rastreá-lo novamente. A ESA planeja observações entre 2 e 25 de novembro. Será o momento de confrontarmos teorias com dados visuais reais. Se emergir intacto, com trajetória previsível, poderemos confirmar a tese natural. Mas se manobrar ou liberar sinal, estaremos no limiar de uma nova realidade. Antes de encerrar, quero reforçar algo. Se você está acompanhando esse mistério até aqui, se identificou com a curiosidade cósmica, não deixe de curtir o vídeo, inscrever-se no canal, ativar o sino e considerar tornar-se membro. Esses gestos sustentam nossa investigação independente e ajudam a manter viva a chama da curiosidade científica. 3i Atlas é um convidado silencioso. Um objeto que atravessa a vastidão interestelar para cruzar nosso caminho. Talvez apenas uma coincidência astronômica, talvez algo muito mais profundo. Se for natural, teremos diante de nós um cometa interestelar extraordinário, mais antigo que nosso próprio sistema, com comportamentos jamais vistos. Se for artificial, poderemos estar presenciando um avanço de civilização profundamente superior, um mensageiro de eras, uma janela para o desconhecido, mas até novembro permanecemos na incerteza, observando o céu, analisando dados, questionando a validade das versões oficiais, porque a essência da ciência não é trazer respostas fáceis, mas nos manter diante dos mistérios com olhos abertos. A cada nova imagem, cada espectro, cada sinal, alteramos nossa relação com o cosmos e com nós mesmos. Quando 3i Atlas emergir, veremos. Será que ele nos deixará maravilhados ou em choque? Nos vemos em novembro. Até lá, olhos no céu, mente curiosa e coragem para imaginar o impossível.